O silêncio na loja era ensurdecedor. A mulher com o vestido de noiva rasgado olhava de Ricardo para Helena, percebendo tarde demais que havia acabado de detonar uma bomba. Eu sinto muito. Eu não sabia que era segredo. Ela gaguejou, dando um passo para trás. Mas Helena não estava olhando para a mulher. Seus olhos castanhos, aqueles mesmos olhos que ontem brilhavam com calor e bondade, agora estavam fixos em Ricardo com uma mistura de choque, confusão e algo pior: traição. Helena, eu posso explicar, Ricardo começou, levantando-se da cadeira. Você mentiu para mim. Helena o interrompeu. Sua voz era baixa, controlada, mas tremia nas bordas. Tudo foi mentira. Não foi tudo. O entregador pobre, as roupas rasgadas, não ter dinheiro para café. Helena estava enumerando, sua voz ficando progressivamente mais alta. Você fingiu ser outra pessoa e eu acreditei. Eu não estava fingindo quem eu sou, Ricardo insistiu desesperado. Eu estava apenas escondendo o que eu tenho. São coisas diferentes. São. Helena deu um passo para trás, como se a proximidade dele a queimasse. Você deixou eu pagar seu café, me deixou dividir minha comida com você, me deixou lavar suas roupas e cuidar do seu joelho, enquanto todo o tempo você provavelmente é mais rico do que todo mundo neste bairro junto. Cada palavra era uma facada, porque ela estava certa, totalmente certa. Senhor Montenegro, eu realmente preciso desse vestido. Saia, Helena explodiu, virando-se para ela. Por favor, só saia. Volte mais tarde. A mulher praticamente correu para fora da loja, deixando o vestido de noiva cair no chão. E então eram só os dois, Ricardo e Helena. Milionário e costureira. Mentiroso e vítima. Por quê? Helena finalmente perguntou, e sua voz quebrou. Por que você fez isso comigo? Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando encontrar palavras que pudessem consertar aquilo. Mas como explicar algo que ele mesmo mal entendia? Como colocar em palavras o vazio que sentia, a solidão, o cansaço de nunca saber se as pessoas o amavam ou amavam seu dinheiro? Porque eu precisava saber. Ele finalmente disse, sua voz saindo rouca. Precisava saber se ainda existiam pessoas genuínas no mundo, pessoas que não queriam nada de mim além de apenas eu. Helena deu uma risada amarga, sem humor. Então eu era o quê? Um experimento? Um teste social para o empresário entediado? Não. Ricardo deu um passo em direção a ela, mas Helena recuou. Não foi isso. Eu juro que não foi isso. Então o que foi, Ricardo? Se é que esse é realmente seu nome? Os olhos de Helena estavam brilhantes agora, lágrimas ameaçando cair. É meu nome, Ricardo Montenegro, sim, e eu respirei fundo, sabendo que tinha que ser completamente honesto agora ou perderia qualquer chance que ainda tivesse. Sou dono da rede de restaurantes Montenegro. Tenho 8 restaurantes na cidade e 12 pelo país. Valho muito dinheiro, mais do que você pode imaginar. Helena estremeceu como se ele tivesse batido nela. Mas isso não é quem eu sou, Ricardo continuou rapidamente. Isso é o que eu tenho. Quem eu sou é o homem que você conheceu ontem, que caiu na lama e foi ajudado por você, que conversou sobre sonhos e esperanças, que tomou café simples e achou que era o melhor café da vida. Esse sou eu, o verdadeiro eu. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Helena perguntou, limpando os olhos com raiva, como se brava por estar chorando. Você mentiu sobre tudo. Não sobre tudo, Ricardo insistiu. Não menti sobre gostar de conversar com você. Não menti quando disse que sua risada é bonita. Não menti quando disse que você é incrível. Tudo isso foi verdade. A única coisa que menti foi sobre dinheiro. A única coisa? Helena deu outra risada sem humor. Você acha que é só sobre dinheiro? Ricardo, você me deixou sentir pena de você. Me deixou cuidar de você como se você precisasse, enquanto todo o tempo você provavelmente tem empregados, motoristas, médicos particulares. A verdade daquelas palavras atingiu Ricardo como um tapa. Ela estava certa, totalmente certa. Eu tenho razão, ele admitiu baixinho. Eu não precisava da sua ajuda, mas eu queria. Pela primeira vez em anos, alguém estava me ajudando. Não porque eu pagava, não porque esperava algo em troca,
mas porque você é genuinamente boa e eu me apeguei àquele sentimento. Às minhas custas, Helena apontou, sua voz quebrando. Você se sentiu bem às minhas custas, enquanto eu estava começando a... Ela parou abruptamente, mordendo o lábio. Começando ao quê? Ricardo perguntou suavemente, seu coração acelerando. Não importa. Helena desviou o olhar. Não importa mais. Mas importava. Importava muito, porque aquela frase inconcluída dizia tudo. Ela estava começando a sentir algo por ele também. E agora tudo estava destruído. Ricardo sentiu o desespero crescer no peito. Ele não podia perder aquilo. Não podia perder ela. Não agora que finalmente havia encontrado algo real. Helena, por favor, ele implorou, e não se importava que sua voz soasse desesperada. Dá uma chance de eu explicar direito, de contar tudo, sem mentiras dessa vez. Por favor. Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando para suas próprias mãos. Mãos calejadas de tanto trabalho. Mãos que ontem haviam segurado as dele com gentileza. Minha avó me ensinou uma coisa, ela finalmente disse, sua voz baixa. Ela dizia que todo mundo merece uma segunda chance, mas apenas uma. Porque se você der mais que isso, você não está sendo bondosa, você está sendo tola. Ela olhou para ele, e Ricardo viu a batalha acontecendo dentro dela. A luta entre a decepção e a compaixão que parecia ser tão natural em seu caráter. Então eu vou te dar 5 minutos, Helena disse firmemente. 5 minutos para me explicar tudo. Por que você fez isso? Por que veio para cá? Por que mentiu? E no final desses 5 minutos, eu vou decidir se você sai dessa loja e nunca mais volta, ou se eu te dou uma chance de provar que não é só mais um homem rico, mentiroso. Era mais do que Ricardo merecia. Muito mais. Mas ele aceitaria aqueles 5 minutos como se fossem 5 horas de ouro. Obrigado, ele disse sinceramente. Obrigado por me ouvir. Helena apenas assentiu, cruzando os braços e esperando. Ricardo respirou fundo e começou. Meu pai, Bernardo Montenegro, construiu o império do zero. Ele é um homem brilhante nos negócios, mas frio, distante. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos e depois disso foi só eu e ele. E ele nunca quis um filho. Ele queria um herdeiro. Ricardo pausou, as memórias doloridas voltando. Helena permaneceu em silêncio, ouvindo. Cresci cercado de luxo, mas sem amor. Cresci com tudo que o dinheiro pode comprar, mas sem ninguém que se importasse genuinamente comigo. Todo mundo ao meu redor queria algo. Acesso ao meu pai, aos negócios, ao dinheiro. Eu nunca soube o que era ter um amigo de verdade, um amor de verdade. Ele olhou diretamente nos olhos de Helena. Quando fiquei adulto e assumi parte dos negócios, piorou. Mulheres se interessavam por mim, mas nunca sabia se era por mim ou pela fortuna. Amigos me procuravam, mas sempre tinham uma proposta de negócio, um pedido de favor. Funcionários me bajulavam, mas era apenas medo ou interesse. Eu estava sozinho, cercado de pessoas, mas completamente sozinho. Então, há 3 meses, Ricardo continuou. Eu decidi fazer um experimento. Comprei roupas simples, criei uma identidade falsa como entregador e comecei a andar por bairros humildes da cidade. Queria ver como as pessoas me tratariam se eu fosse apenas Ricardo, não Montenegro, apenas Ricardo. Helena ainda não havia dito nada, mas ele percebeu que sua expressão havia amolecido um pouco. Ela estava ouvindo, realmente ouvindo. E sabe o que descobri? Ricardo sentiu a emoção crescer na sua voz. Descobri que a maioria das pessoas ainda me ignorava. Descobri que ser pobre e invisível é tão solitário quanto ser rico e usado. Descobri que a bondade genuína é mais rara do que diamantes. E eu estava começando a perder a esperança. Estava começando a achar que meu pai estava certo, que o mundo é apenas negócios e transações, que amor verdadeiro não existe. Ele deu um passo mais perto, e dessa vez Helena não recuou. Então eu caí, Ricardo disse suavemente. Caí na lama bem na frente da sua loja. E você?
Você apareceu, sem saber quem eu era, sem querer nada de mim. Você apenas me ajudou. Você estendeu a mão, você me levou para dentro, você cuidou de mim. As lágrimas que Helena tinha tentado segurar começaram a cair silenciosamente por suas bochechas. E pela primeira vez em tanto tempo, Ricardo sentiu sua própria voz falhar. Eu me senti visto, me senti valorizado por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Você compartilhou sua comida comigo, Helena. Você lavou minhas roupas. Você me contou sobre seus sonhos, sua avó, seu filho. Você me tratou como um igual, como um ser humano. E eu me apaixonei por isso, por você. Em um único dia, você me mostrou mais bondade genuína do que eu recebi em anos. E eu sei que foi errado mentir. Eu sei que eu deveria ter contado a verdade. Mas eu tinha tanto medo que, se você soubesse, tudo mudaria. Que você me trataria diferente. Que aquela magia, aquela conexão genuína, desapareceria. O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio anterior. Não era hostil. Era pensativo. Helena limpou as lágrimas do rosto, respirando depressa, várias vezes. Ricardo podia ver o conflito em seus olhos, a dor da decepção, lutando contra a compreensão da explicação dele. Você disse que se apaixonou, mas como eu posso crer nisso? Como eu sei que não é só mais uma mentira, que eu não sou apenas uma distração interessante do seu mundo entediante de luxo? Eu voltei, Ricardo respondeu imediatamente. Eu não precisava voltar. Você nunca saberia meu nome verdadeiro. Eu poderia simplesmente desaparecer e manter aquela memória perfeita. Mas eu voltei. Porque um dia não foi suficiente. Porque eu queria mais. Queria me conhecer melhor. Queria estar perto de você. Com mais mentiras, Helena apontou. Sim, Ricardo admitiu. Sim, com mais mentiras. E isso foi errado. Mas os meus sentimentos, esses eram verdadeiros. São verdadeiros. Helena fechou os olhos, claramente exausta emocionalmente. Quando os abriu novamente, havia uma determinação neles que não estava antes. Ricardo, eu não sei o que fazer com tudo isso. Eu não sei se posso confiar em você. Eu não sei se devo confiar em você. Mas eu sei uma coisa. Eu sei que eu também senti algo ontem. Eu também senti aquela conexão. E quando você foi embora, eu passei a noite inteira pensando em você, imaginando se você voltaria, esperando que você voltasse. E quando você apareceu hoje de manhã, meu coração pulou de um jeito que não pulava há anos. E agora eu descubro que tudo foi baseado em uma mentira e eu não sei. Eu não sei se o que eu senti era real ou se eu estava me apaixonando por uma fantasia. As palavras de Helena eram como flechas e bálsamo ao mesmo tempo. Ela tinha sentido também. Mas a mentira havia envenenado tudo. Era verdadeiro, Ricardo disse com intensidade. O homem que você conheceu, que conversou com você, que riu com você, esse sou eu. O dinheiro é só a circunstância, não muda quem eu sou por dentro. Mas muda tudo mais, Helena respondeu. Muda que você vive em um mundo completamente diferente do meu. Muda que você provavelmente tem uma namorada rica em algum lugar ou várias. Muda que você nunca poderia realmente estar interessado em uma costureira pobre de um bairro esquecido. Eu não tenho namorada, Ricardo disse rapidamente. Não tenho ninguém. E quanto ao resto, Helena, seu mundo é mais real do que o meu nunca foi. Seu mundo tem amor, história e significado. Meu mundo é frio e vazio e falso. Eu não quero que você faça parte do meu mundo. Eu quero fazer parte do seu. Helena soltou um suspiro trêmulo, limpando o rosto novamente. Você fala coisas bonitas, Ricardo. Mas palavras bonitas são fáceis. Lembra quando eu te disse ontem? O pai do Lucas me disse coisas bonitas também. E depois desapareceu quando as coisas ficaram difíceis. A comparação foi como um soco no estômago de Ricardo. Ser colocado na mesma categoria do homem que havia abandonado Helena e seu filho? Eu não sou como ele, Ricardo disse com convicção. Me dá uma chance de provar isso. Como? Helena perguntou,
e havia desespero em sua voz. Como você prova isso? Aparecendo com mais mentiras? Me levando para seus restaurantes chiques para me impressionar? Me comprando coisas caras? Como isso prova qualquer coisa? Ricardo pensou por um longo momento. Ela tinha razão. Ações barulhentas e gestos grandiosos não provariam nada. Provariam apenas que ele tinha dinheiro. E ela já sabia disso agora. Me deixa continuar vindo aqui, ele disse finalmente. Como cliente, não como um projeto de caridade ou como um jogo. Apenas me deixa continuar conhecendo você. De verdade dessa vez. Sem mentiras, sem fingimento, apenas eu, mostrando quem eu realmente sou. E você decidindo se essa pessoa vale seu tempo. Helena olhou para ele por um longo tempo. Ricardo podia ver os pensamentos passando por trás daqueles olhos castanhos. Dúvida, esperança, medo, curiosidade. Eu vou pensar, ela finalmente disse. Preciso de tempo para processar tudo isso. Para decidir se quero te dar essa chance ou se devo apenas te pedir para ir embora e nunca mais voltar. Não era um sim, mas também não era um não definitivo. Quanto tempo? Ricardo perguntou. Não sei. Helena respondeu honestamente. Alguns dias. Talvez uma semana. Eu preciso limpar a minha cabeça. Conversar com algumas pessoas. Pensar. Ricardo assentiu, entendendo. Era mais do que ele merecia de qualquer forma. Posso te ligar? Ou te mandar mensagem? Helena hesitou, então balançou a cabeça. Não, deixa eu ter esse tempo em paz. Se eu decidir te dar uma chance, eu te procuro. Você tem restaurantes aqui na cidade. Não vai ser difícil te encontrar. Ela estava certa. Agora que seu disfarce havia caído, ele estava completamente exposto. Tudo bem, Ricardo concordou, pegando sua mochila. As roupas que ele havia trazido para consertar ainda estavam sobre a mesa de costura, esquecidas em meio ao caos emocional. E, Ricardo? Helena o chamou quando ele se virou para sair. Sim? Obrigada por me contar a verdade. Finalmente. Eu sei que deve ter sido difícil. Deveria ter sido mais fácil, Ricardo respondeu. Deveria ter contado desde o começo. Sim, Helena concordou. Deveria. Ricardo assentiu e saiu da loja, o sino sobre a porta tilinteando alegremente. Um contraste cruel com a dor em seu coração. Lá fora, o sol ainda brilhava. As pessoas caminhavam pelas ruas, vivendo suas vidas comuns. Tudo continuava normal. Mas nada era mais normal para Ricardo. Ele havia encontrado algo precioso e quase o destruído com suas mentiras. Agora tudo o que podia fazer era esperar e torcer para que a bondade que havia atraído Helena no primeiro lugar fosse forte o suficiente para perdoar seus erros. E enquanto caminhava lentamente pela Rua das Flores, afastando-se da costura Santa Rita, Ricardo Montenegro percebeu algo importante. Pela primeira vez na vida, ele realmente tinha algo a perder. E isso apavorava e motivava ao mesmo tempo. Algumas horas depois, escritório Montenegro. Ricardo estava sentado em sua enorme cadeira de couro italiano, olhando pela janela do 20º andar sem realmente ver nada. A cidade se estendia abaixo dele como um tabuleiro de xadrez. Pequena, controlável, sua para comandar. Mas nada daquilo importava. Ricardo? A voz de Marcelo, seu assistente, veio da porta. Os investidores japoneses estão esperando na sala de conferências. Já faz 15 minutos. Cancela. Cancela? Ricardo repetiu incrédulo. Ricardo, essa reunião foi remarcada 3 vezes. Se cancelarmos de novo... Então cancela e explica que estou passando por uma crise pessoal. Ou inventa qualquer desculpa que quiser. Você é criativo. Marcelo entrou no escritório fechando a porta atrás dele. Ele conhecia Ricardo há 10 anos. Desde que Ricardo assumiu parte da empresa. E nunca,
Nunca havia visto aquela expressão no rosto do chefe. O que aconteceu? Marcelo perguntou, sua voz mudando de profissional para genuinamente preocupada. Você não está bem. Ricardo deu uma risada amarga. Não estou. Eu estraguei tudo, Marcelo. Completamente. Estragar o quê? Do que você está falando? Ricardo hesitou. Marcelo era meu assistente, mas ao longo dos anos havia se tornado algo próximo de um amigo. O mais próximo que Ricardo tinha de qualquer forma. Se havia alguém em quem ele podia confiar. Você sabe essas minhas saídas, quando eu me visto de entregador e ando pela cidade? Sim, seu experimento social. Sempre achei meio estranho, mas se te faz bem... Eu conheci alguém. Uma mulher, dona de uma loja de costura num bairro humilde. Ela é incrível, Marcelo. Genuína, bondosa, trabalhadora, e eu me apaixonei por ela. Você? Apaixonado? Ricardo, com todo respeito, mas você nunca demonstrou interesse real por ninguém nos 10 anos que trabalho aqui. Eu sei, porque ninguém nunca me interessou de verdade. Eram todas iguais, bonitas, sofisticadas e completamente falsas. Mas Helena, ela é diferente. Ela é real. Helena. Marcelo repetiu o nome. E qual é o problema? Ela não corresponde? Ela correspondia, até descobrir que eu menti sobre quem eu sou. Uma funcionária de um dos meus restaurantes me reconheceu hoje na loja dela. E tudo desmoronou. Ah... Marcelo compreendeu imediatamente. Ela não sabia que você é... você. Não. Ela achava que eu era um entregador pobre. E eu deixei ela pensar isso. Deixei ela me cuidar, dividir comida comigo, me tratar como um igual. E quando descobriu a verdade, Ricardo fechou os olhos, a lembrança da dor no rosto de Helena ainda fresca. Marcelo ficou em silêncio por um momento, processando. Então sentou-se na cadeira em frente à mesa de Ricardo. Posso ser honesto? Por favor. Você foi um idiota. Desculpa, chefe, mas foi. Você basicamente manipulou os sentimentos dela. Não importa quais eram seus interesses, o resultado foi que você mentiu e ela se sentiu traída. Ricardo sabia que Marcelo estava certo. Eu sei disso agora. Mas e agora? Como eu conserto isso? Você quer consertar de verdade? Ou você só quer se sentir melhor sobre ter ferido alguém? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Eu quero consertar. Quero ela de volta. Quero uma chance real com ela. Então você precisa provar que mudou. Mas não com gestos grandiosos ou dinheiro. Essas mulheres de bairro humilde, Ricardo, elas valorizam consistência, confiabilidade, honestidade. Você precisa mostrar a ela que você é capaz disso. Como? Ela me pediu tempo. Disse que vai pensar se me dá uma chance ou não. E eu tenho que apenas esperar, não fazer nada. Às vezes não fazer nada é a coisa mais difícil, Marcelo observou. Mas pode ser exatamente o que ela precisa de você agora. Espaço. Respeito pela decisão dela. Ricardo odiava admitir, mas Marcelo estava certo. Ele estava acostumado a controlar situações, a fazer coisas acontecerem. Mas com Helena, ele precisava soltar o controle e confiar. E enquanto isso, Ricardo perguntou, o que eu faço? Você trabalha, Marcelo respondeu. Você cuida dos seus negócios, você continua sua vida. E você espera. Se ela decidir te dar uma chance, você vai precisar estar pronto para ser o homem que ela merece. E se ela decidir que não vale a pena? Bem, então você aprende e segue em frente. Seguir em frente. As palavras pareciam impossíveis quando Ricardo pensava em nunca mais ver Helena. Vai lá resolver a situação com os japoneses, Ricardo disse, voltando ao modo profissional. Desculpa por isso. Eu não estou no meu melhor hoje. Ninguém está no seu melhor quando está apaixonado. Marcelo sorriu levemente, levantando-se. Mas, Ricardo, é bom ver você sentindo algo. Fazia tempo. Depois que Marcelo saiu, Ricardo voltou a olhar pela janela. Mas dessa vez, seu olhar foi automaticamente para a direção do bairro onde Helena morava. Ele não podia vê-lo dali. Claro,
Era muito longe, mas só de saber que ela estava em algum lugar por ali... Seu telefone tocou. Era seu pai. Ricardo considerou não atender, mas sabia que Bernardo ligaria repetidamente, até conseguir falar com ele. Alô, pai. Marcelo me disse que você cancelou outra reunião importante. A voz de Bernardo era gelada. Isso não pode continuar, Ricardo. Você está jogando fora oportunidades de milhões. Por que está tendo algum tipo de crise existencial? Não é crise existencial, pai. É vida. Algo que você claramente não conhece. Silêncio do outro lado. Ricardo nunca falava assim com seu pai. Com quem você está falando, garoto? Bernardo finalmente disse, sua voz perigosamente baixa. Com o meu pai. Com o homem que me ensinou que negócios são mais importantes que pessoas. Que dinheiro é mais importante que amor. Que sucesso significa ter tudo, mas não ser feliz. E sabe de uma coisa, pai? Eu não quero mais viver assim. Ricardo, conheci alguém, uma mulher incrível. E pela primeira vez na minha vida, eu senti algo real. Algo que não pode ser comprado ou negociado. E eu quase perdi isso por causa dos seus ensinamentos, por causa dessa obsessão com dinheiro e poder que você me passou. Uma mulher? Bernardo soou desdenhoso. Você está arriscando contratos de milhões por causa de uma mulher? Ricardo, existem milhares de mulheres bonitas na cidade. Se você quer uma namorada, contrate uma das socialites, case-se estrategicamente e seja miserável como você? Não, obrigado. Minha mãe te amava de verdade, pai. E você mal notava ela porque estava sempre trabalhando. E quando ela morreu, você apenas continuou trabalhando, como se ela nunca tivesse existido, como se amor não importasse. A respiração pesada de Bernardo era audível pelo telefone. Ricardo sabia que estava pisando em terreno perigoso. Mencionar sua mãe sempre foi tabu. Você não sabe nada sobre mim e sua mãe, Bernardo disse friamente. Eu sei o suficiente. Sei que você a perdeu e nunca mais foi o mesmo. Mas em vez de honrar a memória dela com amor, você se enterrou em trabalho e tentou me enterrar junto. Eu te dei tudo, Bernardo explodiu. A melhor educação, as melhores oportunidades, um império nas suas mãos. Mas você nunca me deu o que eu realmente precisava, pai. Você nunca me deu amor, nunca me deu atenção verdadeira. Nunca me perguntou se eu estava feliz ou apenas se eu estava sendo produtivo. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Então, o que você quer? Bernardo finalmente perguntou e havia algo diferente em sua voz. Cansaço, talvez? Ou algo parecido com dor? Eu quero viver, Ricardo respondeu. Eu quero amar. Eu quero ser feliz, mesmo que isso signifique ter menos dinheiro ou menos sucesso aos seus olhos. E se você não pode entender isso, então acho que não temos mais muito a conversar. Ricardo... Mas Ricardo desligou. Pela segunda vez em 2 dias, ele desligou no pai. E pela segunda vez, sentiu-se estranhamente livre. Enquanto isso, na costura Santa Rita, Helena estava sentada em sua máquina de costura, mas não estava costurando. Estava só sentada, olhando para o nada. A porta se abriu e a mulher do vestido de noiva rasgado entrou timidamente. Posso entrar? Ela perguntou. Eu sei que você me mandou embora mais cedo, mas eu realmente preciso desse vestido e... Entre. Helena disse parecendo exausta. Desculpa por ter gritado com você. Não era sua culpa. Não, foi minha culpa sim, a mulher disse entrando e fechando a porta. Meu nome é Carla, aliás. Trabalho como gerente no restaurante Montenegro do shopping há 3 anos e eu deveria ter mantido a minha boca fechada. Então é verdade. Ele realmente é? Quem você disse? Ricardo Montenegro. Sim, é ele. Mas olha, eu não conheço ele pessoalmente. Ele não visita muitos restaurantes. Geralmente são os gerentes que lidam com tudo. Mas eu o vi algumas vezes em eventos corporativos e ele sempre pareceu... solitário. Solitário? Helena repetiu com amargura. Um bilionário solitário, que pena. Eu sei como soa, Carla disse suavemente sentando-se. Mas eu cresci pobre, Helena. Muito pobre. E consegui esse emprego que paga bem e me tirou da miséria. Então, eu vejo os 2 lados. E posso te dizer, dinheiro não compra felicidade. Parece clichê, mas é verdade. Helena ficou em silêncio, processando. Por que você está me dizendo isso?
Ela finalmente perguntou. Porque vi o jeito que ele olhou para você, quando você o confrontou, quando você disse que ele tinha mentido. Ele parecia destroçado. E eu nunca vi Ricardo Montenegro demonstrar emoção alguma. Ele é sempre profissional, distante, frio. Mas hoje ele parecia um humano. Talvez ele só seja um bom ator. Talvez, Carla concordou. Ou talvez ele tenha finalmente encontrado algo que importa mais que dinheiro e não sabe como lidar com isso. Helena olhou para Carla. Realmente olhou. Ela era mais ou menos da mesma idade. Rosto honesto, olhos gentis. E... Você acha que eu deveria perdoá-lo? Helena perguntou. Eu acho que... Você deveria fazer o que seu coração mandar. Mas também deveria saber todos os fatos antes de decidir. E o fato é que, sim, ele mentiu. Mas o fato também é que ele voltou. Ele não precisava. Você nunca saberia quem ele era se ele não tivesse voltado. Helena não tinha pensado nisso. Ricardo poderia ter desaparecido. Poderia ter mantido aquele momento perfeito como uma memória e nunca mais voltar. Mas ele voltou. Sabendo o risco, ele voltou. Eu não sei o que fazer, Helena admitiu sentindo as lágrimas voltarem. Eu estava começando a gostar dele, muito. E agora descubro que tudo foi baseado em uma mentira e eu... Ei! Carla se aproximou colocando uma mão no ombro de Helena. Você não precisa decidir agora. Respira, processa e quando estiver pronta, você decide. Helena assentiu, limpando os olhos. O vestido. Deixa eu ver o vestido da sua filha. Tem certeza? Você não precisa. Preciso, Helena disse, pegando o vestido. Preciso fazer algo normal, algo que faça sentido, porque nada mais está fazendo sentido agora. Ela começou a examinar o rasgo no vestido, suas mãos encontrando conforto no trabalho familiar. Costurar sempre foi sua terapia, seu jeito de processar o mundo. E enquanto seus dedos trabalhavam no tecido delicado, sua mente trabalhava no problema complexo que era Ricardo Montenegro. Ele havia mentido, isso era inegável. Mas ele também havia sido gentil, engraçado, vulnerável, interessado genuinamente nela. Seria possível que ambas as coisas fossem verdadeiras? Que a mentira e os sentimentos reais coexistissem? Helena não sabia. Mas enquanto costurava, enquanto consertava o rasgo no vestido de noiva, ela percebeu algo. Todo mundo merece ser consertado. Todo mundo merece uma segunda chance. Até mesmo milionários mentirosos que caem na lama. A questão era se ela tinha coragem de dar essa chance. E se ela desse e ele a machucasse de novo? Mas e se ela não desse e perdesse algo que poderia ter sido especial? Helena suspirou, continuando seu trabalho. Algumas decisões não podiam ser apressadas. E essa definitivamente era uma delas. Noite, casa de Helena. Helena abriu a porta do pequeno apartamento que dividia com Lucas. Era um lugar modesto. 2 quartos minúsculos, sala e cozinha conjugadas, banheiro com azulejos rachados que ela sempre prometia consertar, mas nunca tinha dinheiro. Mas era deles, era lar. Mãe! Lucas veio correndo, seus 7 anos de energia pura. A tia Márcia fez macarrão para o jantar, com queijo do jeito que eu gosto. Márcia era a vizinha do andar de cima, uma senhora de 60 anos que cuidava de Lucas depois da escola até Helena voltar do trabalho. Era um arranjo informal. Helena consertava as roupas de Márcia de graça e Márcia cuidava de Lucas. Escambo, a moeda do bairro pobre. Que delícia, amor, Helena disse, abraçando o filho. Mas sua voz saiu cansada e Lucas percebeu imediatamente. Você tá triste, mãe? Ele perguntou com aquela percepção assustadora que crianças têm. Estou só cansada, meu bem, Helena mentiu, beijando o topo da cabeça dele. Foi um dia longo. Aquele homem que caiu na lama voltou, Lucas perguntou animado. Você disse que talvez ele voltasse. Helena sentiu seu coração apertar. Ela havia contado para Lucas sobre Ricardo ontem à noite,
omitindo os detalhes mais complicados, mas compartilhando a parte sobre o homem gentil que havia passado a tarde com ela. Voltou sim, Helena disse cuidadosamente. Mas é complicado, Lucas. Complicado como? O menino inclinou a cabeça curioso. Como explicar para uma criança de 7 anos sobre mentiras, traição e o abismo impossível entre classes sociais? Ele não é quem eu pensava que era, Helena finalmente disse. E agora a mãe precisa decidir se ainda quer ser amiga dele. Ele foi mal com você? Lucas perguntou com os olhos arregalando de preocupação protetora que fez o coração de Helena derreter. Não exatamente mal, Helena ponderou. Mas como ele não contou a verdade completa sobre algumas coisas. Lucas pensou por um momento, sério tanto para uma criança. Na escola, o professor disse que mentir é errado, mas também disse que às vezes as pessoas mentem porque estão com medo. Você acha que ele estava com medo, mãe? A sabedoria simples daquelas palavras atingiu Helena como um raio. Sim, Ricardo havia dito exatamente isso, que estava com medo de que ela a tratasse diferente se soubesse a verdade. Sabe de uma coisa, meu amor? Acho que você pode estar certo. Agora vai escovar os dentes e vestir o pijama. Já passou da hora de dormir. Tá bom, Lucas concordou. Mas antes de sair correndo para o banheiro, ele se virou. Mãe, se ele pediu desculpas de verdade, você devia perdoar. É o que a professora diz. Todo mundo merece uma segunda chance. E com essa pérola de sabedoria, Lucas desapareceu pelo corredor. Helena ficou parada na sala pequena, sentindo as palavras do filho ecoarem na sua mente. Todo mundo merece uma segunda chance. As mesmas palavras que a sua avó costumava dizer. Será que o universo estava tentando lhe dizer algo? Mais tarde, quarto de Helena. Depois de colocar Lucas na cama e contar 3 histórias em vez da habitual uma, porque ela precisava do conforto da rotina tanto quanto ele, Helena finalmente se recolheu para seu próprio quarto. Era um espaço minúsculo, com uma cama de solteiro que ela tinha desde adolescente, um guarda-roupa pequeno e uma cômoda velha que havia pertencido à sua avó. Na parede, fotos dela com o Lucas em vários estágios de crescimento, uma foto desbotada de sua avó na frente da loja e uma única foto dela grávida, sorrindo para a câmera com esperança nos olhos. Aquela foto sempre a fazia lembrar de quanto ela havia mudado. A menina naquela foto acreditava em contos de fadas. Acreditava que o pai do seu bebê voltaria. Acreditava que o amor conquistava tudo. E então a realidade a atingiu duramente. Ela não queria ser aquela menina ingênua novamente. Mas também não queria se tornar tão cínica que não conseguisse reconhecer algo real quando aparecesse. Helena pegou seu celular antigo, um modelo de 3 anos atrás que ela mantinha funcionando porque não tinha dinheiro para um novo, abriu o Google e pela primeira vez pesquisou Ricardo Montenegro. Os resultados explodiram na tela. Páginas e páginas sobre ele, artigos de revista de negócios, fotos em eventos beneficentes, notícias sobre fusões e adquisições. E sim, havia fotos dele. Ricardo usando smoking caro em galas de caridade, Ricardo apertando mãos com políticos, Ricardo cortando fita em inaugurações de restaurantes. Em todas as fotos ele parecia distante, profissional, frio. Não era o mesmo homem que tinha sentado na sua loja ontem, rindo das suas histórias e tomando café simples, como se fosse a melhor coisa do mundo. Ou era? Helena continuou rolando, absorvendo informações. A fortuna dele era estimada em cifras que ela nem conseguia compreender direito. Ele era 20 vezes mais rico do que ela havia imaginado inicialmente. Deus do céu, ela murmurou. Havia também artigos sobre a vida pessoal ou a falta dela. O solteiro mais cobiçado do país, dizia uma manchete. Por que Ricardo Montenegro nunca foi visto com a mesma mulher 2 vezes? Perguntava a outra. Uma matéria de revista chamou sua atenção. O herdeiro solitário, dentro do mundo privado de Ricardo Montenegro. Helena clicou e começou a ler. O artigo pintava um retrato de um homem que tinha tudo, mas parecia não ter nada.
Mencionava a morte da mãe quando ele era criança, o relacionamento frio com o pai, a pressão constante de administrar um império bilionário. Havia até uma citação dele: sucesso nos negócios é fácil quando você não tem mais nada a perder. Mas sucesso na vida pessoal, isso requer vulnerabilidade. E vulnerabilidade é um luxo que homens na minha posição raramente podem se dar. Helena releu 3 vezes aquela frase. Vulnerabilidade é um luxo que homens na minha posição raramente podem se dar. E então, ele havia se permitido ser vulnerável com ela. Ele havia caído, literalmente, e aceitado a sua ajuda. Havia compartilhado café e conversa. Havia rido e sido real. Será que aquilo não significava nada? Será que era tudo manipulação elaborada de um homem rico e bandido? Mas então ela lembrou dos olhos dele quando foi descoberto. O pânico, o desespero, o medo puro de perdê-la. Aquilo não era atuação. Ela conhecia a atuação. O pai do Lucas era um excelente ator. Mas Ricardo hoje, aquilo era real. Helena jogou o telefone na cama, exausta demais para continuar processando. Helena mal havia dormido. Acordou cedo, preparou o café da manhã de Lucas, o deixou na escola e abriu a loja no automático. Seu corpo executava as ações familiares enquanto sua mente permanecia em outro lugar. A primeira cliente do dia foi Dona Margarida, vindo buscar o vestido para a renovação de votos. "Helena, minha querida", a senhora exclamou ao entrar. "Estou tão ansiosa para ver como ficou." Helena pegou o vestido, cuidadosamente embrulhado, e o entregou. Dona Margarida o desdobrou com reverência, os olhos se enchendo de lágrimas. "Está perfeito", ela sussurrou. "Exatamente como eu imaginei. Você tem mãos de fada, menina." "Que bom que gostou, Dona Margarida", Helena disse com um sorriso cansado. A senhora olhou para ela com mais atenção. "Você está bem, filha? Parece que não dormiu." Helena considerou mentir, mas havia algo no rosto gentil de Dona Margarida que a fazia querer desabafar. "Posso te fazer uma pergunta, Dona Margarida?" Ela perguntou impulsivamente. "A senhora está casada há 50 anos. Como a senhora sabia que seu marido era o certo? Como sabia que podia confiar nele?" Dona Margarida sorriu. Aquele sorriso sábio de quem viveu muito e aprendeu mais ainda. "Ah, minha filha, eu não sabia. Ninguém nunca sabe com certeza", ela disse, sentando-se em uma das cadeiras. "Quando conheci meu Joaquim, ele era um operário pobre e eu era filha de um comerciante que queria me casar com alguém de bem. Meu pai dizia que amor não enchia a barriga." Helena se sentou também, fascinada. Mas havia algo no Joaquim. Dona Margarida continuou, seus olhos distantes com a memória. Algo genuíno. Ele não prometia me dar o mundo. Ele só prometia tentar me fazer feliz todo dia. E sabe o que mais? Ele admitiu que tinha medo. Medo de não ser suficiente. Medo de me decepcionar. "E isso não te assustou?" Helena perguntou. "Assustou, mas também me mostrou que ele era humano, que ele era honesto. Sabe, Helena, 50 anos de casamento não são 50 anos de felicidade perfeita. São 50 anos de escolher ficar, escolher perdoar, escolher acreditar, todo dia." "Mas e se você escolher errado?" Helena questionou, sua voz pequena. "E se você acreditar e for traída de novo?" Dona Margarida olhou nos olhos dela com intensidade surpreendente. "Então, pelo menos você tentou. Pelo menos você não deixou o medo te roubar a chance de ser feliz", ela disse firmemente. "Minha filha, eu vivi tempo suficiente para saber que não são os erros que cometemos que nos assombram. São as chances que não damos, as portas que não abrimos, os riscos que não tomamos." As palavras ficaram suspensas no ar entre elas. "Alguém te magoou?" Dona Margarida perguntou gentilmente. "Alguém mentiu para mim", Helena admitiu. "Mas ele também foi mais real comigo do que qualquer pessoa tem sido em muito tempo. E agora ele quer uma chance de provar que pode ser honesto. E eu não sei se devo dar essa chance ou se estou sendo idiota."
Dona Margarida pegou a mão de Helena, suas mãos enrugadas, mas fortes. Sabe o que meu Joaquim me disse quando estávamos quase terminando, uns 20 anos atrás? Ele disse: Margarida, eu posso não ser perfeito, mas sou perfeitamente seu. E ele estava certo. Ele não era perfeito. Cometeu erros, me decepcionou às vezes, mas ele era meu, e eu era dele. E no final, isso foi suficiente. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Tenho tanto medo, Dona Margarida, medo de confiar e ser machucado de novo. Eu sei, filha, eu sei. A senhora apertou sua mão. Mas deixa eu te dizer uma coisa que aprendi. Viver com medo não é viver, é apenas existir. E você merece mais que isso. Você merece arriscar, você merece amar. E se ele não for sincero, Helena sussurrou. Aí você descobre que é mais forte do que pensava, que consegue sobreviver, que consegue recomeçar. Mas e se ele for sincero? E se for real? Você vai deixar o medo te roubar essa chance? Helena não tinha resposta. Dona Margarida se levantou, pegando o vestido cuidadosamente. Pensa nisso, minha querida. E lembra, coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo, ela disse caminhando para a porta. Ah, e Helena, quem quer que seja esse homem, se ele te fez pensar tanto assim, se te tirou o sono, se te deixou confusa, então ele já tocou seu coração. A questão é, você vai deixar ele ficar por perto para ver o que acontece? E com essas palavras, Dona Margarida saiu, deixando Helena sozinha com seus pensamentos. Tarde, loja de costura. Helena passou o resto do dia trabalhando mecanicamente, mas as palavras de Dona Margarida ecoavam na mente dela. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo. Ela tinha medo, muito medo. Medo de confiar, medo de ser machucada, medo de estar fazendo a escolha errada. Mas também tinha medo de se arrepender, medo de acordar daqui a 10 anos e perceber que deixou algo especial escapar por covardia. Medo de nunca saber o que poderia ter sido. Quando o relógio marcou 6 da tarde e ela finalmente virou a placa da loja para fechado, Helena sabia o que precisava fazer. Ela pegou o seu celular e, com mãos tremendo ligeiramente, digitou Restaurante Montenegro no Google Maps. Havia um no centro da cidade, o principal, o primeiro que Ricardo havia aberto. Helena olhou para a tela, seu dedo pairando sobre o endereço. Uma decisão, uma escolha, um salto de fé. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo. Ela repetiu em voz alta e então, antes que pudesse mudar de ideia, Helena fechou a loja, pegou seu filho na escola, deixou com Márcia e pegou 2 ônibus em direção ao centro da cidade. Em direção a Ricardo, em direção ao desconhecido, em direção, talvez, ao recomeço que ambos precisavam. Mas quando Helena chegou na frente do restaurante Montenegro, um prédio imponente de vidro e aço, com valet parking e clientes vestidos em roupas que custavam mais que o seu aluguel anual. Helena parou. Será que ela pertencia àquele mundo? Será que Ricardo realmente queria que ela pertencesse? Ou seria tudo uma fantasia impossível? Helena estava prestes a dar meia volta e ir embora, quando a porta do restaurante se abriu e Ricardo saiu.